Graça e paz, querido ouvinte. Estamos entrando na sua casa através do programa Coração Aquecido da Igreja Metodista de Santa Rosa. Queremos convidar você a conhecer a nossa igreja. A Igreja Metodista fica na Rua Teixeira Mendes, número 56, do lado da caixa d'água, ali pertinho do Parcão, bem fácil de achar. Temos culto toda quarta-feira, às 8 horas da noite. Hoje nós temos culto. Temos culto todo domingo, às 19h30 da noite. Temos aula de português para os haitianos, se você conhece algum haitiano. Nas sextas-feiras o pastor está lá dando aula. Temos uma oficina de dança para os jovens. Toda terça-feira, às 3 horas da tarde, eu convido você, mulher, para fazermos um círculo de oração feminino. Vem orar comigo. E eu quero deixar aqui o meu abraço e a minha saudação. Infelizmente, perdemos a metade do programa aqui por problemas técnicos, mas ainda dá tempo de deixarmos contigo um pouco da palavra de Deus, um pouco do que Deus tem ministrado em nossas vidas. Um forte abraço. Casualmente, ontem aconteceu uma coisa interessante, né? Enquanto eu estava dando aula na faculdade em Panambi, no INTA, né? E eu estava dando aula e estava falando a respeito do aula de psicologia, né? Eu sou psicólogo, além de pastor, e a gente estava conversando com os alunos a respeito assim de falsas manifestações espirituais, né? Como diferenciar falsas manifestações espirituais. Isso em sala de aula, mostrando pela ciência e pela Bíblia também. E ao mesmo tempo, né, enquanto isso, a missionária Keila, ela estava visitando uns amigos em outra cidade, não é em Santa Rosa, nem em outra cidade que ela estava visitando. E esses amigos convidaram para assistir um culto, né, num lugar. E esse culto tinha algumas práticas meio estranhas, né? A missionária Keila veio me contando. E eu disse, olha, que coisa interessante. Tudo que tu contou para mim, que tu assistiu naquele culto, né, era o que eu estava conversando com os alunos da faculdade, né, e na minha aula, né, como a coisa. E daí a gente entendeu nisso que era uma forma também que é hora de falar um pouco sobre isso, não apenas em sala de aula, não apenas com o grupo de discipulado. Quero mandar um abraço para o grupo de discipulado aqui da Igreja Metodista de Santa Rosa, meus amados irmãos que estão caminhando junto conosco, né? Mas não só dentro da igreja, mas para que mais pessoas fiquem sabendo. Mas antes de falar disso, eu quero convidar vocês a verem uma coisa que Jesus nos fala em Mateus capítulo 24. Mateus capítulo 24, versículo 10 em diante. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. E em Mateus 24, versículo 11 diz: levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Jesus está dizendo, não é uma coisa que é a palavra de Jesus. Jesus está dizendo que no final dos tempos se levantariam muitos falsos profetas. Não está dizendo que se levantaria um ou dois falsos profetas, mas se levantariam muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Não enganarão poucas pessoas, enganarão a muitos. E a gente vê isso acontecendo hoje na nossa realidade. Pessoas que se autoproclamam profetas, se autoproclamam pastores, mas que na verdade não têm compromisso nem com a palavra de Deus, nem com a santidade, mas que fazem isso realmente para enganar as pessoas e para conseguir lucro, chamando esse lucro, né, na verdade se chama extorsão, não é? Né, porque eu estava conversando com uma professora do serviço público, e ela falando por telefone, e ela disse assim que achou diferente, que acha diferente, né, que quando ela vai em algumas igrejas cobram voto, cobram entrada, cobram oferta, cobra outro voto, cobra não sei o que lá, cobra dízimo, e que em outras igrejas não são assim, que ela acha interessante. Por que nas outras igrejas não cobram nada? Porque uma igreja séria, ela vai agir de acordo com a Bíblia e não de acordo com a cabeça do seu líder, do seu presidente, né? A igreja séria vai estar agindo de acordo com a palavra de Deus. E a palavra de Deus é muito clara. Ela diz o seguinte: de graça dai,
o que de graça recebeste. Ou seja, tu não vai encontrar no Antigo nem no Novo Testamento ninguém cobrando para profetizar. Não vai encontrar ninguém cobrando para curar. Não vai cobrar ninguém cobrando para orar, nem para revelar, né? Se isso aqui é gratuito, né? E assim, até uma coisa assim, ó, até o Antigo Testamento, os votos, eles eram feitos através de um sacerdote. Por quê? Porque Jesus ainda não tinha completado sua missão. No momento em que Jesus completou a sua missão, que ele foi até a cruz, padeceu pelos nossos pecados, desse momento em diante, Jesus, ele se torna o sumo sacerdote e não cabe mais, nós não necessitamos mais de outro sacerdote. O nosso sacerdote agora é Jesus. E Jesus não nos cobra dinheiro nenhum. Jesus cobra o nosso coração, é isso que ele quer. Então quer dizer, pastor Danielson, que não se deve dar dízimo nem oferta na igreja? Claro que deve. Mas o dízimo é um voto que tu faz com Deus, que é 10% da tua renda, mas é tu com Deus para que esse dinheiro seja usado na obra. O dinheiro do dízimo não é para que pastor compra carro novo e compra carro com mansão, casa e mansão. Não é para isso que o dinheiro do dízimo serve. O dinheiro do dízimo serve para fazer a obra de Deus. E a oferta não pode ser determinada por ninguém. Ninguém pode dizer se que tu deve ofertar 20, ou 15, ou 100, ou 150. Isso é errado, porque a palavra do Senhor diz em 2 Coríntios capítulo 9, que cada um contribua conforme seja proposto no seu coração. E se Deus não propôs nada no teu coração, tu não tem obrigação nenhuma de contribuir com nada. A gente contribui, se deve dar oferta sim, se deve dar o dízimo sim, mas isso tem que ser de acordo com a palavra de Deus, não de uma maneira exploradora, né? Faz um voto, e daí começa naquela história, eu vou fazer um voto, fazer um voto, tem que pagar um voto para toda a minha família, daí pagar um voto para o meu marido, pagar um voto para minha esposa, pagar um voto para o meu filho, pagar um voto para outro filho, pagar outro voto para não sei qual filho, pagar voto para o papagaio, pagar voto para o cachorro, pagar voto para o gatinho. Isso não tem nada a ver com a Bíblia. Isso é extorsão, isso são pessoas querendo roubar dinheiro. Eu posso afirmar categoricamente, qualquer um que cobre para orar, porque a palavra de Deus diz que não se cobra. Qualquer um que cobre para orar, qualquer um que cobre para dar uma profecia, qualquer um que cobre para fazer alguma coisa no Espírito Santo, ele não está agindo no Espírito Santo, não está agindo a favor do reino, está agindo contra o reino de Deus, não é servo de Deus quem age dessa maneira, né? O voto, ele é voluntário. Tu faz um voto com Deus, tu tá no teu momento de oração e tu vem isso, não, eu vou fazer tal coisa, vou votar tal coisa, e daí tu cumpre esse voto que tu fez com Deus. Ninguém pode dizer, tu vai fazer esse voto de tanto por Deus. Isso não é bíblico. E o dízimo sim, o dízimo é bíblico, só que o dízimo é 10% da tua renda, é um voto pessoal que tu faz com Deus. Ninguém precisa interferir nisso, e isso serve como um voto pessoal com Deus, mas não é para o uso particular, pessoal dos ministros do Evangelho. O dinheiro que entra na igreja é para a obra de Deus. Qualquer outra igreja que age de maneira diferente, que usa dinheiro santo para coisas particulares, usa dinheiro de voto, usa dinheiro do dízimo para enriquecer as pessoas, isso se chama extorsão e é um crime. O que a missionária pensa sobre isso, missionária? Recebemos uma crítica dizendo que a igreja metodista não tem unção nem poder. O que é unção e poder para essas pessoas? Na igreja metodista nós pregamos a palavra. A igreja que prega a palavra é uma igreja chata. É claro que já aconteceu manifestação de demônios dentro da igreja metodista, e quando isso acontece, o que a gente faz? Expulsa. Jesus não conversa com demônio, Jesus expulsa demônio. A gente pega a pessoa, leva para uma sala separada, e nessa sala separada a gente ministra a oração de libertação. A gente não fica expondo a pessoa diante da multidão, não se expõe a pessoa. A gente tem que pensar no sofrimento que a pessoa está sofrendo, e em nome de Jesus expulsar de uma vez. Não se faz entrevista com o demônio. Jesus, quando foi expulsar demônios, os demônios falaram, esse é o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus falou, cala-se, cale-se. Jesus não queria receber testemunho de demônios. Então a gente não fica fazendo showzinho com o demônio, não se faz entrevista com o demônio. Existe profecia, eu acredito sim no dom de revelação e profecia, eu não acredito em profetada.
profetado é uma coisa, profecia é outra. Nós temos que ter discernimento. E eu chamo a atenção do ouvinte que ore pedindo a Deus que lhe dê discernimento, que discire nas coisas espirituais. Lembrando Mateus 7, versículo 22. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, eu curei no teu nome, eu expulsei demônios no teu nome, eu fiz milagres no teu nome. E Jesus vai responder: não te conheço, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Homem de Deus não é quem tem revelação e profecia. O homem de Deus é quem paga as contas em dia. Mulher de Deus não é aquela que sai botando a mão na cabeça das pessoas e as pessoas caem no chão. Mulher de Deus é aquela que não se envolve em fofoca, que é fiel ao marido, que tem uma vida de caráter. Igreja, que é a igreja, confronta pecado. Profeta de Deus confronta pecado, chama o povo ao arrependimento, fala aquilo que o povo precisa ouvir e não aquilo que o povo quer ouvir. Eu posso massagear teu ego e dizer: hoje Deus vai te dar a tua bênção, hoje é o dia da tua vitória. Ou eu posso falar aquilo que o povo precisa ouvir: perdoe teu inimigo, arrependa-se, largue esse vício, se reconcilie com a tua esposa, volte para os caminhos do Senhor. Que essa é a função do profeta, chamar o povo de volta ao caminho do Senhor. Uma coisa assim, bem importante, quero dar um abraço para todos os que estão ouvindo o programa da rádio, explicando, né, para ti que retornou agora para a audiência agora, que houve um problema técnico, por isso que nosso programa está resumido, né, tá só com 30 minutos. E nós estamos falando sobre Mateus 24, versículo 11, em que Jesus diz: muitos falsos profetas se levantarão e enganarão a muitos. Como identificar esse falso profeta? A gente está vendo pelas escrituras como identificar os falsos profetas. A gente já viu que um verdadeiro profeta, ele segue a palavra de Deus. O verdadeiro profeta, ele não cobra pelo seu ministério profético. O ministério profético é gratuito. Jesus diz: de graça dai o que de graça recebeste, né? E o verdadeiro profeta, ele usa o seu dom, conforme está nas escrituras, para edificar, consolar e exortar. Então, assim, jamais um verdadeiro profeta vai ser conivente, vai concordar com o pecado dos outros, né? Ao contrário, o verdadeiro profeta vai chamar as pessoas ao arrependimento. O maior de todos os profetas, segundo Jesus Cristo, foi João Batista. E João Batista não fez nenhum milagre. Ele é o maior de todos os profetas e não fez nenhum milagre. A única coisa que ele fazia proclamava a verdade, chamando as pessoas ao arrependimento. Com isso, Jesus sinaliza que o verdadeiro profeta não é aquele que tem dom de maravilha. Não é que não exista dom de maravilha. Mas o verdadeiro profeta é aquele que chama o povo ao arrependimento. É aquele que oferece o caminho da salvação, porque não é o profeta nem pastor que cura, não é o profeta nem pastor que restaura, não é profeta nem pastor que prospera nossos caminhos. Ah, não, eu vou naquele pastor porque aquele pastor vai prosperar o meu caminho. Não é o pastor que prospera teu caminho. Quem prospera teu caminho é Jesus. A função do pastor, a função do apóstolo, a função do ministro, a função do profeta, a função do evangelista é anunciar a palavra, e é Jesus que vai prosperar teus caminhos. À medida que tu receber a palavra de Deus, aceitar a palavra de Deus, viver a palavra de Deus na tua vida, aí sim Jesus vai prosperar os teus caminhos, Jesus vai curar a tua enfermidade, Jesus vai restaurar a tua família. É Jesus que tem todo o poder, só Ele toda a glória, ninguém mais merece. Então a gente não se preocupa com isso. E eu achei interessante que o comentário que a missionária Keila disse, assim, que as pessoas, né, às vezes dizem: na tal igreja não tem unção, né? Por quê? Porque não vê milagre. E que a igreja metodista tem essa característica. Não estou dizendo que é a única forma de se trabalhar, pode existir outras formas, mas nós não damos chance para o inimigo. O culto não é para ser para o diabo. Tem lugares que as pessoas dão muito espaço para o diabo. O diabo toma espaço mais do culto. Quase todo culto fica em torno do diabo. Não, se tem manifestação demoníaca, a gente leva para uma sala em separado, a gente ministra, a gente liberta essa pessoa, não expõe a pessoa porque ela é uma vítima né? Ela não é para ficar sendo usado. Uma pessoa que é vítima de uma obsessão, vítima de um mal, e a gente ficar expondo ela para os outros ainda mais, isso é crueldade, é maldade fazer isso. Então, quando a pessoa manifesta algum demônio, os obreiros levam a pessoa para outro lado e sem alarde, sem fazer show, a gente ministra a libertação sobre a vida da pessoa e não adianta só ministrar a libertação, tem que agora levar a pessoa para ser discipulada, porque Jesus disse que quando a gente é libertado
do poder do inimigo, mas deixa nossa mente vazia, o nosso coração vazio da palavra, esse inimigo volta com mais 7 demônios. Então o que a gente tem que fazer? Não adianta só fazer o descarrego, como o pessoal chama, né? Eu não gosto muito desse termo, porque esse termo não é um termo cristão. Não é só tu fazer a libertação, tu expulsar os demônios, mas é também, depois que tu fazer isso, tu tem que encher a tua vida com a palavra de Deus e com o poder do Espírito Santo, para que esses demônios não voltem. Me perguntaram certa vez, a Igreja Metodista não faz campanha? Eu gostaria que os irmãos me mostrassem na Bíblia, aonde na Bíblia está escrito a palavra campanha. Aonde na Bíblia Jesus Cristo disse, vamos fazer uma campanha de 7 sexta-feira da vitória. Aonde que o apóstolo Paulo, o apóstolo Pedro escreveu para Romanos, Coríntios, ou seja lá para quem for, vamos fazer uma campanha de 8 domingos de prosperidade. Campanha, meus irmãos, foram os homens que inventaram. É um marketing que os homens inventaram para manter as igrejas lotadas. Tu está fazendo uma campanha, tu se obriga a ir na igreja. Isso é marketing e não é bíblico e não tem nada a ver com Deus. Eu quero ler aqui uma passagem bíblica. Você que tem Bíblia, abra a tua Bíblia em Mateus, capítulo 7, versículo 15. Acautelai-vos dos falsos profetas, que se apresentam disfarçados de ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Acautelai-vos dos falsos profetas. Os falsos profetas são queridos, são carismáticos, são maravilhosos, mas eles querem fama, eles querem poder e eles querem dinheiro. Nem todo que diz, versículo 21, nem todo que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que estás nos céus. Versículo 22. Muitos naquele dia hão de dizer, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome não expulsamos demônios, em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Vamos lá para a primeira carta de João. Primeira carta do apóstolo João, o apóstolo do amor, lá no final da Bíblia, um pouco antes de Apocalipse. 1 João, se você tem Bíblia, abra, capítulo 4, versículo 1. 1 João, capítulo 4, versículo 1. Amados, não deis créditos a qualquer espírito. Antes, provai os espíritos. Provai os espíritos se procedem de Deus. Porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. Não dê crédito para qualquer pastor. Não dê crédito para qualquer pregador. Não dê crédito para qualquer milagreiro. Provai os espíritos para ver se essa pessoa realmente veio de Deus. Em Deuteronômio, lá no Velho Testamento, capítulo 18, versículo 21 e 22. Como é que eu sei se um homem é de Deus, se esse profeta é de Deus ou se é um falso profeta? Como é que eu faço para saber se essa pessoa é de Deus ou não é de Deus? Deuteronômio 18, versículo 21. Se disseres no teu coração, como conhecer se a palavra que o Senhor não falou? Versículo 22, Deuteronômio 18, 22. Sabe que quando esse profeta falar em nome do Senhor, e a palavra dele não se cumprir, nem suceder como profetizou, esta é a palavra que o Senhor não disse. Com soberba falou tal profeta, não tenhas temor dele. Eu mesma já recebi várias e várias profecias que nunca se cumpriram. E o testemunho da vida das pessoas que entregaram essas profecias não é um testemunho condizente com a palavra de Deus. Prove o profeta, prove a profecia, tenha discernimento, não corra atrás de qualquer vento de doutrina. A Bíblia fala em 2 Timóteo, capítulo 4, do versículo 2 ao 4, que as pessoas nos últimos tempos irão procurar mestres conforme a sua concupiscência. Prove os espíritos, prove os profetas, não vá atrás de qualquer vento de doutrina, busque discernimento na palavra de Deus. Uma coisa assim que nós temos que saber. Jesus diz em João capítulo 8, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Na verdade, a gente só vai ser liberto disso quando a gente conhecer a verdade. Só que o inimigo tem semeado uma certa indolência, uma certa preguiça nas pessoas. E isso aqui é uma armadilha do diabo. Porque é mais fácil, em vez de tu procurar conhecer a palavra, estudar a verdade, estudar a Bíblia, para saber diferenciar o falso do verdadeiro, às vezes é mais fácil tu não estudar nada e deixar que alguém fale por ti, pense por ti,
e seguir daí, e é nesse meio, é nesse momento que o falso profeta se aproveita. O falso profeta se aproveita desse momento em que tu estás despreparado para reconhecer qual é a diferença entre o verdadeiro e o falso. Por isso, assim, é importante seguir. Jesus disse em João capítulo 5, versículo 39, Jesus vai dizer assim: examinai as escrituras, porque cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Para a gente conhecer a palavra de Deus, para a gente conhecer a verdade, para a gente conhecer a Deus, a gente tem que conhecer a palavra de Deus. É claro que a igreja metodista não é a única que faz isso, tem outras igrejas que fazem isso, mas a igreja metodista oferece em qualquer culto que tu for, né? Por que a gente não perde muito tempo com algum endemoniado que porventura se manifeste? Porque o culto não é para o demônio, a gente não vai perder tempo com o demônio, o culto é para Deus, né? Agora, tudo que estiver relacionado com Deus tem muito espaço nos cultos da igreja metodista. A palavra de Deus é pregada, Bíblia é pregada, certo? A oração a Deus, porque não é a oração que é forte, não é a quem ora que é forte, quem é forte é Deus que está ouvindo a oração. Então a gente ora para Deus Todo-Poderoso. Os louvores são louvores também que têm a ver com a palavra de Deus, não são simplesmente músicas de autoajuda, são louvores mesmo a Deus. O culto tem que ser a Deus. E além dos cultos que tem a palavra de Deus, que tem louvor, que tem oração, a igreja metodista também oferece aulas de Bíblia gratuitamente. Ah, mas eu não sou metodista, pastor, então eu não posso ir. Pode ir, porque a palavra de Deus é para todos. É para todos. Nem todos que vão na igreja metodista são membros da igreja metodista, certo? Mas é aberto para todos, vocês podem vir. Olha, eu quero aprender a palavra de Deus. Não, beleza. Eu imagino, embora eu não conheça todas as igrejas, mas eu imagino que tenha outras igrejas que também devem fazer isso. Mas a metodista faz isso também. Oferece palavra de Deus. Para aqueles que são membros e querem se aprofundar, tem grupo de discipulado, né? Eu estava mandando um abraço para o grupo de discipulado, né? E renovo esse abraço. São pessoas que são membros da igreja e que querem se aprofundar nas escrituras e querem investir na palavra de Deus. E quanto custa isso, esse curso de Bíblia aí que tu está falando, pastor? Quanto custa para mim? Não custa nada. É de graça. A palavra de Deus veio de graça até nós. E é de graça que nós temos que dar. E quanto custa para fazer uma oração por mim, pastor? Não custa nada. Jesus já pagou o preço. E quanto custa, pastor, se o senhor me dá uma palavra profética? Não custa nada, porque quem dá a palavra profética não é o profeta, mas é o Espírito que está no profeta, que é o Espírito Santo. Se o Espírito Santo não cobra, eu também não posso cobrar. E assim vai. Sabe? A palavra de Deus é para todos. Vocês devem se sentir sempre, procurar entender quais são as igrejas que estão preocupadas em ensinar a palavra e quais são as igrejas que estão preocupadas em tirar dinheiro de ti. Ah, então quer dizer que na metodista não tem oferta? Claro que tem. Mas eu não vou dizer quanto tu vai dar de oferta e nem se tu vai dar. E se tu dá oferta, se tu não dá oferta, não faz diferença nenhuma. Isso é tu com Deus, né? Deus provê a sua obra. Agora, quiser dar oferta, pode dar. Se não quiser, não pode dar. Não precisa. A questão é, tu vai receber a palavra de Deus. E eu quero te convidar para estar conosco. Hoje de noite já tem culto. Né? Toda quarta-feira, às 20 horas, tem culto. Domingo, às 19h30, tem culto. E se quiser mais alguma informação, pode telefonar para nós, 9714-9608, 9714-9608. Para ti, que é mulher, minha irmã, né, minha querida, entre também em contato por esse número, ou vá na terça-feira às 15 horas para conversar com a missionária Keila. Quanto é que custa a missionária Keila para ir na tarde de oração? Quanto é que custa a missionária Keila? Custa apenas a fé da pessoa. Amém. Jesus não quer o teu dinheiro, Jesus não quer o teu desespero, Jesus quer o teu coração, né? Eu quero te convidar para estar conosco. Para quem não conhece ainda a Igreja Metodista, porque às vezes o pessoal até não conhece, a Igreja Metodista é uma igreja bastante antiga aqui na cidade, mas às vezes passa desapercebida. Do lado atrás do Parcão, é na Rua Teixeira Mendes 56, Rua Teixeira Mendes 56, bem no centro de Santa Rosa, do lado da caixa d'água da Corsã. Ali está, né, essas atividades para que a gente consiga diferenciar
o que é a verdadeira palavra de Deus e qual é a falsa palavra. A verdadeira obra de Deus está de acordo com a palavra de Deus. Lembrando, ouvinte, que nossa intenção aqui não é de atacar igreja nenhuma. Não estamos atacando igreja, não estamos atacando pastores, estamos mostrando o que a Bíblia ensina, a Bíblia diz assim, e Jesus Cristo disse, eu vou-lo tenho predito. Jesus avisou, estamos passando o aviso de Jesus adiante. Sim, bem colocado, missionária, né? Porque nós não estamos aqui assim, tanto é que a gente não fala só da metodista, né? A gente fala assim, não, tem outras igrejas que agem da mesma maneira. É simplesmente a gente está mostrando a palavra, a Bíblia. Então, se alguém ficou ofendido, não está ofendido com o pastor Danielson nem com a pastora Keila, com a missionária Keila. Está ofendido com a Bíblia. Porque é a Bíblia que diz assim, é a Bíblia. Se tu tem tua Bíblia em casa, dá uma olhadinha na Bíblia e tu vai verificar que é exatamente isso que a Bíblia ensina. Nós não estamos falando nem a favor, nem contra nada, nem a favor, nem contra ninguém. Nós estamos só simplesmente repassando o que a Bíblia diz a respeito dos cuidados que nós temos que ter com falsos profetas, com falsos pastores, com falsas doutrinas. E que a gente deve procurar a doutrina verdadeira. Jesus vai dizer em João, capítulo 17, versículo 17, santifica-os, Pai, na verdade, a tua palavra é a verdade. A única verdade é a palavra de Deus. Todo o resto é invencionice humana. Okay? E, missionária Keila, já terminamos o nosso tempo. Hoje o tempo resumido, né? Terminamos o nosso tempo, hoje o tempo resumido. Bom, infelizmente chegamos ao fim de mais um programa. Espero que nós possamos ter colaborado em que o amado ouvinte tenha aprendido mais a palavra de Deus. E vamos orar pelo dom de discernimento. Vamos buscar discernimento de espíritos, que é o dom do Espírito Santo. Amém? Amém. Quero orar agora contigo, né? Se tu tem alguma enfermidade, se qualquer coisa que for, quero estar nesse momento orando contigo. Pai amado, em nome de Jesus, eu te agradeço por mais esse momento. Apesar de ter havido atraso, Senhor, a tua palavra foi pregada na medida, Senhor, certa. Eu peço que teu Santo Espírito esteja iluminando essa semente da palavra em cada coração que ouviu, Senhor, para que possa o teu discernimento fazer diferença entre aquilo que é de Deus e aquilo que não é, para que ninguém mais seja enganado, Senhor, por falsos profetas ou falsos pastores, pessoas que vêm com pele de ovelha, mas por dentro são lobos enganadores. Nós repreendemos todo espírito de engano, nós repreendemos todo espírito maligno que tenta enganar, seduzir essas pessoas com falsas doutrinas. E eu declaro a liberdade sobre essas vidas, Pai, em nome de Jesus. Da mesma maneira, Senhor, conforme a tua palavra e segundo o poder que tu tens no nome do teu Filho Jesus, eu declaro sobre cada ouvinte, Senhor, a unção de paz que excede a todo entendimento, a cura, a restauração, Senhor, a provisão, Senhor. Senhor, restaura essa família, restaura essa pessoa com o teu poder. Eu oro e determino no nome de Jesus a bênção em nome de Jesus sobre essa casa. Amém. Meu amigo, minha amiga, até a próxima. Sexta-feira nós estamos de volta, toda quarta e sexta-feira às 18 horas, programa Coração Aquecido, programa da Igreja Metodista Santa Rosa. Se quiser, ainda dá tempo, às 20 horas tem culto na Rua Teixeira Mendes, 56, toda quarta-feira. Um abração, Deus abençoe.